O escritor e ilustrador Ricardo Azevedo começou a publicar livros na década de 80, quando já tinha 11 anos de carreira como publicitário. Sua primeira formação foi em artes plásticas, pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Mas Azevedo não passou pelo curso para abrir um ateliê. Cursar artes foi uma forma de juntar o seu gosto de escrever e desenhar, o que acabou acendendo nele um chamado para unir texto e imagem. Desde que passou a assinar obras de arte em formato de livro, lá se vão mais de 100 publicados, com uma produção que segue a todo vapor. O seu primeiro livro foi O Peixe que Podia Cantar, da editora Melhoramentos, em 1980. Com Um Homem no Sótão, da Melhoramentos também, em 1982, ganhou o prêmio Banco Noroeste, Bienal do Livro, de melhor texto infantil, e teve menção honrosa na Bienal de Ilustração de Bratislava, na Tchecoslováquia. Foi em 1983 que eu senti que dava para me arriscar nessa carreira. Percebi que podia ilustrar livros de outros autores também. Como eu escrevia meus próprios textos, senti que havia um caminho possível aí, refletiu. O autor nasceu em São Paulo, em 1949. Seu pai foi um conhecido professor e estudioso da área de geografia, Haroldo de Azevedo. Desde que era bem pequeno, Ricardo viu seu pai no escritório passando horas estudando, pesquisando e sistematizando, de forma manual, como era usual pela tecnologia da época, o que resultaria em aulas de livro. Eu perdi meu pai com 20 e poucos anos. Convivi com ele mais como criança do que como adulto, lembrou. O interesse por escrever também foi intensificado na época da escola. Azevedo não foi um bom aluno, mas tirava boas notas nas redações. Então pensou em se tornar jornalista. Quando fui prestar vestibular, o melhor curso de jornalismo na época era o da USP, Universidade de São Paulo. Mas não tinha curso noturno e eu queria fazer faculdade à noite, porque queria me casar e seguir em frente, revelou. Na FAAP, onde eu fazia cursinho para comunicações, havia a Faculdade de Artes Plásticas, FAP, que era muito boa. Então, decidi fazer o curso, assim, sem mais nem menos, completou. A escolha foi motivada pelo fato de que Azevedo sempre gostou de desenhar, mas até então era como um hobby. Ao se deparar com o curso de artes plásticas, ele se entusiasmou. Eu continuei escrevendo, mas passei a ver o texto pelo ponto de vista da estética. No curso, estudei História da Arte, Estética e Sociologia da Arte. Vi todos aqueles artistas das artes plásticas e o reflexo de suas épocas em suas obras. Comecei a fazer analogia com a literatura e seus escritores. Na verdade, é clara a analogia. Todos tentavam compreender e descrever em sua arte o mundo em que estavam, ensinou. Em todas as fases da vida, Azevedo sempre seguiu escrevendo e fazendo seus desenhos em casa, à noite. Até que em 1979, ainda funcionário da Pirelli, ele ficou sabendo que uma editora, a Melhoramentos, estava procurando novos autores para publicar histórias infantis. Mandei um texto para lá e eles gostaram. Então, mostrei que sabia desenhar e pude assim fazer os desenhos do meu primeiro livro, contou. Depois da primeira obra, o autor não parou mais de publicar, a ponto de ter que se dedicar exclusivamente ao ofício de escritor e ilustrador, desde 1983. Com o passar do tempo, começou a ser chamado para dar palestras em escolas, para participar de eventos, entre outros compromissos do tipo. Foi aí que, conversando com alunos e professores, eu senti falta de estudar mais, pois tinha muitas dúvidas. Resolvi fazer pós-graduação, estudei e continuo estudando para tentar compreender um pouco melhor a literatura e suas 1000 questões, relatou. Outro ponto em que a pesquisa ajudou muito Azevedo foi no desenvolvimento de técnicas para aproveitar ao máximo as leituras. Preciso dizer que aprendi a estudar quando fiz o mestrado. Nessa época, eu tinha que fazer uma dissertação, então estava lendo muitos livros. Se eu não fizesse o fichamento, não ia adiantar de nada. No começo eu achava chato. Hoje, adoro ler livros dessa maneira, fichando tudo o que me interessa. Isso me ajuda muito, confidenciou. Esse modo de trabalho, com uma ampla dedicação à pesquisa, conversa com aquela determinação de Azevedo de estudar sempre.
Ele considera que a persistência na leitura e pesquisa dos assuntos pode ser importante para a leitura de um trabalho consistente. Eu me sinto um burro de carga. É comum quando vou dar palestras me perguntarem: como é que você se inspirou? Parece que você está andando na rua e deu um clique. Para mim, ter uma ideia e nada é quase a mesma coisa. A ideia só ganha corpo quando a gente senta e trabalha em cima dela. E trabalho dá trabalho, avisou. Além disso, outra coisa que faz o autor ter suas sacadas é estar a par do que acontece, das histórias que nos chegam pelas notícias e acontecimentos do dia a dia. E é na banalidade da vida que o autor vê uma brecha para tratar com histórias dos chamados temas universais. Aqueles assuntos humanos que transcendem a barreira do tempo. Azevedo é um crítico da forma como historicamente uma parte da elite brasileira, de certo modo, costuma apostar, mesmo que inconscientemente, na manutenção das desigualdades para enriquecer e comprar uma casa em Miami, numa espécie de reprodução perpétua do colonialismo. Eu costumo dizer que o Brasil vive ao mesmo tempo os séculos XVIII, XIX, XX e XXI. Somos modernos e atrasados ao mesmo tempo. Temos gente pobre morando em favelas com esgoto a céu aberto e gente que vive bastante bem, com padrões de vida civilizados. Estamos acostumados a viver assim. É a coisa que mais me choca no Brasil. Quando as pessoas vão se dar conta de que não são responsáveis apenas pelo próprio umbigo, mas também pela sociedade em que vivem? Questionou. Para o autor, essas questões históricas surgem da própria forma com que muitos escritores e artistas se expressam, pois o uso de linguagens elitizadas, complicadas e especializadas, utilizadas por muitos deles, mais afastam do que aproximam os brasileiros de questionamentos necessários, já que o nosso nível de educação é muito baixo. Eu acredito que um país como o nosso só vai mudar quando tiver mais leitores, mais conhecimento, quando as pessoas tiverem mais informações. Fala-se muito em distribuição de renda, mas distribuição de conhecimento é fundamental. Creio até que vem antes da renda e começa com uma boa escola. Nosso país será outro, mais justo e civilizado quando tivermos mais leitores, projetou. Concordo, Azevedinho.